Capítulo 1. A ansiedade pulsava no interior de alguns jovens. Um grande sono encenava-se no teatro de suas emoções. Movidos pela euforia, percorriam como crianças os corredores das salas de aulas da Faculdade de Medicina. Olhos fixos nas paredes, cativados por estranhas e belas imagens que retratavam detalhes do tórax e dos músculos. Imagens de corpos nus dissecados revelavam que por dentro os seres humanos sempre foram mais iguais do que imaginaram. A fotografia de um cérebro saturado de reentrâncias, como no riacho que sulcam a terra, indicam o centro vital de nossa inteligência e de nossas loucuras. Chegou o grande dia, o mais esperado e o mais temido. Os novos alunos teriam a primeira aula de anatomia. Desvendariam os segredos do objeto mais complexo da ciência, o organismo humano. Aguardavam impacientes seus mestres do lado de fora do laboratório que exalava um mar de enigma. Não lhes cabia no imaginário o que os esperava. Queriam ser heróis da vida, aliviar a dor e prolongar a existência. Mas o currículo insensível da medicina os abalaria, sem nenhum preparo, com a imagem grotesca da morte. O sonho de se tornar heróis da vida receberia um duro golpe. Iam se deparar com corpos despidos, dispostos sequencialmente como animais. Enfim, chegaram os professores e os técnicos de anatomia. Subtraía-se a palavra e um silêncio gélido envolveu o grupo. Os professores entranharam na grande sala do laboratório e convidaram os 60 alunos a acompanhá-los. Caminharam, espremidos, lentamente pela porta dura, mais estreita. Como espectadores de um grande show, a atenção expandiu-se e procurou órgãos para se alojar, provocando sintomas psicossomáticos. Uns sentiram palpitação, outros ficaram ofegantes e ainda outros transpiravam. Ao entrar, um choque emocional ecoou no âmago da jovem plateia. Os alunos viram 12 cadáveres completamente nus, deitados rígidos, com o peito e a face voltados para o teto. Cada um estava estendido sobre uma alva mesa de mármore branco. O cheiro de formol, usado para conservar os corpos, era quase insuportável. Com olhos estatelados e mentes abismadas, os alunos contemplavam os olhos opacos e inertes dos cadáveres. A maioria de meia idade, entre eles o de um velho, cuja pele estava sem brilho, mas seu rosto expressava doçura. As mesas estavam separadas 2,5 metros umas das outras. Cada grupo de 5 alunos ficaria encarregado de dissecar e estudar um cadáver durante todo o ano. Teriam de rebater a pele, separar os músculos, encontrar o trajeto dos nervos e das artérias. Teriam de abrir o tórax e o abdômen e vasculhar com precisão a cor, o tamanho, a localização e a disposição de cada órgão interno. Os jovens deveriam ser artesãos que penetrariam na mais bela obra de arte. Mas, no momento, ninguém desejava dissecá-los. Todos estavam sob o impacto que a cena causara.
permeados por conflitos existenciais diante do retrato desnudo da vida humana, os alunos se perguntavam: quem somos? O que somos? Em que nos tornamos diante do caos da morte? Qual o sentido da existência humana? Perguntas simples e intrigantes, mas que sempre perturbaram a humanidade, geraram um drama no palco da inteligência dos jovens espectadores. O ambiente produziu um abalo emocional repentino e incontrolável. Alguns jovens, em especial algumas alunas mais sensíveis, procuravam sair subitamente da sala. Estavam com os olhos lacrimejando, amedrontadas e apreensivas. Não eram seus parentes nem seus amigos, mas viram naqueles corpos o espelho da existência humana. Vislumbraram que a vida é tão vasta e tão efêmera, tão complexa e tão frágil. Enquanto elas queriam sair da sala, outros colegas desejavam entrar. O tumulto aumentou. Ninguém se entendia. Contrapondo os conflitos dos alunos estavam os professores e técnicos do fundo da sala. Alguns se entreolhavam e riam diante do desespero da plateia. São calouros, pensava com prepotência. No passado, eles também tiveram suas inquietações, mas ao longo dos anos perderam a sensibilidade, obstruíram a capacidade de perguntar e de procurar respostas, sufocaram seus conflitos, tornaram-se técnicos na vida. No currículo dessa famosa faculdade, não existiam aulas de filosofia e psicologia que preparassem os alunos para enfrentar o dilema da vida e da morte, o paradoxo entre o desejo de preservar a saúde e a derrota diante do último suspiro. Os sonhos eram dilacerados, a paixão pela vida esmagada, o prejuízo no inconsciente dos futuros médicos era intenso. Treinados para serem lógicos e objetivos, não desenvolviam habilidades para lidar com o território da emoção. Pouco a pouco, os pacientes deixavam sua condição de serem humanos únicos para se tornarem órgãos doentes, que precisavam se submeter aos exames e não ao diálogo. Desse modo, a mais bela e importante das ciências se submetia ao caráter da economia de mercado. Hipócrates, o pai da medicina, se revolveria em seu túmulo se soubesse disso. Procurando controlar o impacto inicial, o Dr. George, chefe do departamento de anatomia, pediu silêncio e solicitou que todos retornassem ao laboratório e fizessem um círculo ao redor da sala. Começou sua aula. Ignorando o caos emocional que os alunos atravessavam, nem sequer pensou na angústia deles. Com voz imponente e gestos eloquentes, aquietou a agitação dos iniciantes. Começou apresentando suas credenciais. Primeiro, se especializara em cirurgia gastrointestinal. Depois, se tornara um especialista em anatomia. Fizera doutorado em Harvard. Era reconhecido internacionalmente. Tinha mais de 50 artigos publicados em revistas científicas, um cientista notável em sua área. Escondendo-se através do seu currículo, ele apresentou o programa da sua disciplina. Após a introdução, começou sem demora a revelar algumas técnicas de dissecação da pele, músculos, artérias e nervos.
Tudo transcorria normalmente, como em todos os anos, até que um aluno subitamente levantou a mão. Seu nome era Marco Polo. O Dr. George não gostava de ser interrompido. Não era um amante dos debates. Cada aluno teria de ruminar as suas dúvidas até o final da aula, para depois perguntar a ele ou aos outros 3 professores e 3 técnicos que o auxiliavam. Desprezou o gesto de Marco Polo. Alguns colegas ficaram apreensivos. Para não fazer papel de tolo, o jovem abaixou a mão. Marco Polo era intrépido e determinado. Não conseguia elaborar o turbilhão de pensamentos que transitavam no anfiteatro da sua mente na sala de anatomia. Mas era um observador e não tinha medo de expressar suas ideias. Embora imaturo, exercitava uma importante característica dos grandes pensadores que brilharam na história. As grandes ideias surgem da observação dos pequenos detalhes. 5 minutos depois de ouvir sobre técnicas e peças anatômicas, Marco Polo não suportou o calor da sua ansiedade. Estava transpirando. Novamente estendeu a mão. O professor, irritado com a ousadia, explicou que as dúvidas deveriam ser colocadas sempre no final de cada aula e disse que abriria uma única exceção. Fez um gesto com as mãos para que Marco Polo falasse, como se lhe prestasse um grandioso favor. Com uma sinceridade cristalina, Marco Polo perguntou: qual é o nome das pessoas que vamos dissecar? Dr. George recebeu um golpe com a pergunta. Olhou para os professores que o auxiliavam, meneou a cabeça e balbuciou: sempre algum estúpido na turma. Com a voz imposta respondeu: esses corpos não têm nome. Diante da resposta seca, os alunos saíram repentinamente da apreensão para o riso tímido. Constrangido, Marco Polo passou os olhos pelos cadáveres e comentou: como não tem nome? Eles não choraram, não sonharam, não amaram, não tiveram amigos, não construíram uma história? A plateia ficou muda. O professor mostrou-se indignado. Sentiu-se desafiado, então debochou do aluno publicamente. Olha, rapaz, aqui só há corpos sem vida, sem história, sem nada. Ninguém respira, ninguém fala. E você está aqui para estudar anatomia. Saiba que há muitos médicos medíocres na sociedade, porque não se dedicaram a esta matéria. Se não quer ser mais um deles, deixe de filosofar e não interrompa a minha aula. Os alunos fizeram um burburinho maior, sentindo que Marco Polo levou uma lição que o paralisaria. Diante das risadas mais soltas, o professor sentiu-se vitorioso. Mas Marco Polo ainda teve fôlego para retrucar. Como vamos penetrar no corpo de alguém sem saber nada sobre sua personalidade? Isso é uma invasão. E, para alfinetar seu professor, resolveu filosofar, emendou: o homem sem história é um livro sem letras. A plateia ficou surpresa com a dimensão da frase. Interrompendo, o Dr. George foi direto e agressivo. Vamos parar com essa filosofia barata. Se você quer ser um detetive que investigue a identidade de mortos, escolheu a faculdade errada. Vá fazer carreira policial. Os colegas dessa vez zombaram de Marco Polo. Alguns imitaram os sons como se estivessem numa disputa no estádio. Marco Polo observou a cena e ficou abalado. Não tanto pela agressividade do professor, mas principalmente pela complexidade da mente humana. Há poucos minutos,
Seus colegas estavam numa sala de terror e agora no centro de um picadeiro, e ele era o palhaço. Começou a entender que a dor e o riso, a loucura e a sanidade estão muito próximos. Em seguida, o professor fechou a questão dizendo: esses cadáveres não têm história, são mendigos, indigentes, sem identidade e sem família. Morrem pelas ruas e nos hospitais e ninguém reclama a existência deles. Não seremos nós que a reclamaremos. Além de humilhar publicamente seu intrépido aluno, ele o desafiou com sarcasmo, fitou e disse-lhe: se você quiser tentar identificá-los, procure informações na secretaria do departamento. Se por acaso encontrar uma história interessante de um desses indigentes, por favor, traga-nos para que possamos ouvi-la. Com isso, Marco Polo calou-se. Um professor auxiliar sussurrou aos ouvidos do chefe: parabéns, você foi terrível com o garoto. Um outro lhe expressou: você é um especialista em cortar as asas dos novatos. O Dr. George sorriu, entretanto, sua emoção não estava uma lagoa plácida, mas um mar atormentado. Nunca um aluno levantara essas questões no laboratório de anatomia. Marco Polo saiu daquela aula com a impressão de que há um preço a pagar para os que querem pensar. Era mais confortável silenciar-se, seguir o roteiro da grade curricular e ser mais um aluno da multidão. Todavia, o conforto de calar-se geraria uma dívida impagável com sua própria consciência. Tinha de fazer uma escolha.